Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais um programa do Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Isolina Martins Spínola e estamos juntos na aula de Biologia do 12º ano de escolaridade. Mas antes, eu vou fazer uma pergunta. Estão cumprindo com os procedimentos que devem ser colocados em prática durante este período? Como, por exemplo, lavar as mãos, se sair de casa, usar a máscara, etc. e etc. O tema para a nossa aula de hoje é Lamarckismo e Darwinismo, consolidação da matéria. Nas aulas passadas, nós estudamos o fixismo e as teorias evolucionistas, Lamarckismo e Darwinismo. Um confronto entre as duas perspectivas evolucionistas revela-se de muita importância para compreendermos e diferenciar os princípios que cada um defende. A primeira teoria foi atribuída ao Lamarck. Darwinismo foi proposta por Charles Darwin, não é? E foi a teoria que marcou profundamente a comunidade científica e a sociedade em geral. Vamos então saber os objetivos para a nossa aula de hoje. Quais são os objetivos para a nossa aula? Confrontar os mecanismos da evolução e consolidar os princípios que cada um defende. Na nossa aula, vamos corrigir o nosso TPC. Fizeram o TPC? Muito bem. Então vamos analisar, confrontando Lamarck com Darwin, não é? Vamos analisar o esquema. Lembram-se do esquema do TPC? Sim. Então vamos lá. Segundo Lamarck, as espécies evoluem de acordo com a lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Lamarck ainda admite que modificações ambientais criam necessidades nos organismos. O uso continuado de determinado órgão conduz ao seu desenvolvimento. O desuso conduz à sua degeneração ou atrofia. Estas modificações permitem aos indivíduos uma melhor adaptação, sendo transmitidas aos descendentes. Aqui na primeira imagem, como podem ver, não é? Os flamingos apresentam pernas curtas. Então, por que na atualidade os flamingos apresentam pernas compridas? Porque houve modificação no ambiente onde elas encontravam-se inseridas. Como assim? O alimento passou a ser um recurso escasso, não é? Nas zonas mais baixas do lago, não se encontravam disponível. Portanto, para se alimentarem, tinham de deslocar para zonas mais profundas. Mas para isso, tinham, né, de apresentar umas pernas mais compridas. Então, os flamingos começaram a esforçar e a esticar as pernas e essa característica foi sendo transmitida de geração em geração. Então, desta forma, os flamingos atuais apresentam pernas compridas. Compreenderam? Muito bem. Segue-se a explicação segundo Charles Darwin, ou seja, o darwinismo. O darwinismo assenta nos princípios da variabilidade e seleção natural. Repare, da primeira imagem para a segunda imagem, surgem indivíduos com pernas compridas, variabilidade. Portanto, aqui passamos a ter indivíduos tanto com pernas compridas como indivíduos com pernas mais curtas. Darwin admite que, independentemente do meio, ocorrem variações morfológicas nas populações de indivíduos.
Entre indivíduos da mesma espécie, estabelece-se uma luta pela sobrevivência devido a vários fatores. Portanto, considerando que nas zonas mais baixas do lago o alimento tornou-se um recurso escasso, não é? Os flamingos teriam de deslocar para as zonas mais profundas, não é? Mas qual é a variedade de flamingos, né, que conseguiria alcançar zonas mais profundas? Lógico, os flamingos que apresentam pernas ou que apresentavam pernas mais compridas. Sendo assim, alcançando zonas mais profundas para obter o alimento, não é? Sobreviviam mais, reproduziam-se mais. Portanto, o facto dos flamingos apresentarem pernas mais compridas é uma característica que permitiu a esta variedade uma adaptação melhor no meio. Podemos continuar ainda com Darwin, não é? Que diz que a reprodução diferencial permite, assim, uma acumulação lenta de determinadas características que, ao fim de várias gerações, conduz ao aparecimento de novas espécies. Assim, à medida que os indivíduos que apresentavam pernas mais altas sobreviviam mais, reproduziam-se mais e transmitiam mais as suas características aos descendentes, não é? Por reprodução diferencial, a acumulação lenta dessa característica, ao fim de várias gerações, conduziu ao aparecimento da forma atual das espécies de flamingos pernaltas. Agora, eu espero que tenham compreendido, não é? E se tiverem alguma dúvida, podem sempre perguntar aos vossos professores, né? Podem pedir ajuda e esclarecimento sem nenhum problema. Um outro aspecto que é importante realçar nesse confronto é o papel que o ambiente desempenha no processo evolutivo. Portanto, podem ler comigo. Lamarck. Para o lamarquismo, o ambiente cria necessidade de usar ou não os órgãos. E o uso maior ou menor é que os fazem aumentar ou diminuir. Para Darwin, o ambiente seleciona os indivíduos mais aptos. Os mais aptos reproduzem-se mais, deixando mais descendentes, tornando-se, por isso, mais frequentes. Então, qual é a nossa conclusão? Vimos que o Lamarck sugeriu que as espécies evoluem, não é? Mas, contudo, falta de provas, falta de sustentação, as suas ideias não foram acatadas. A lei do uso e do desuso, que conjugada com a transmissão dos caracteres adquiridos, provoca desvios na linha evolutiva. Para Darwin, podemos dizer que as experiências que ele adquiriu durante a viagem no Beagle, né, conduziram à ideia da descendência com modificação. Portanto, a descendência com modificação por seleção natural explica as adaptações, bem como a uniformidade e a diversidade da vida. Como eu sei que gosta muito de exercícios, vamos aplicar um bocadinho. Vamos lá. Exercício 1. Em relação ao lamarquismo, selecione as opções corretas. Eu vou ler a primeira opção. A girafa teria evoluído de ancestrais de pescoço curto, o qual se desenvolveu gradualmente devido ao esforço contínuo
para alcançar as folhas das árvores mais altas. Segunda opção. Os ancestrais da girafa apresentavam pescoços de comprimentos variáveis. Após algumas gerações, os indivíduos tinham pescoços mais longos devido à seleção natural. Opção 3. Os indivíduos mais bem adaptados deixam uma descendência mais numerosa. E a opção 4. As características que surgem pelo uso são depois transmitidas à descendência. Então vamos ver qual é ou quais são as opções que estão corretas ou que está correta. Vamos pensar um bocadinho. Acertaram? Vamos ver. Muito bem, sim. São as opções 1, muito bem, e a opção 4. Muito bem, acertaram. Vamos passar para o segundo exercício. Das afirmações que se seguem, assinale as que estão de acordo com as ideias de Lamarck. Opção 1. O ambiente das cavernas provoca modificações nas espécies que aí vivem. Será? A falta de luz determina cegueira nos peixes das cavernas. Opção 3. Nas cavernas são selecionados os peixes mais bem adaptados à escuridão. E a 4. As características adquiridas pelos peixes das cavernas não são transmissíveis à descendência. Vamos responder, vamos ver se conseguem acertar e não se esqueçam que é segundo Lamarck. Então, vamos ver qual é as opções ou a opção que está correta. O 1. O ambiente das cavernas provoca modificações nas espécies que aí vivem. Sim. E a 2. Muito bem. A falta de luz determina cegueira nos peixes das cavernas. Vamos para mais um exercício. Exercício 3. Podem ler comigo? Vamos? O princípio de Malthus foi um fundamento importante para Darwin apresentar a ideia da variabilidade dentro de uma espécie, opção A, as ideias da seleção natural, opção B,
o conceito de espécie, opção C, e o conceito de luta pela sobrevivência, opção D. Qual é que acham que está correta? Conseguiram? Então, qual é a resposta que está correta? Qual é a opção? Opção D. Muito bem. O conceito de luta pela sobrevivência. Então, agora vamos passar para o último exercício. Vamos ler. Pode apontar-se como uma falha na teoria darwinista o facto de... Completem esta frase com as opções que nós temos aqui. Opção A, estabelecer o conceito de seleção natural ou a sobrevivência dos mais aptos. Será? Afirmar que todas as espécies, incluindo o homem, têm um ancestral comum. Não explicar corretamente como surgem as variações, neste caso a opção C, e por último, opção D, ignorar que até numa mesma espécie, os indivíduos são exatamente todos iguais entre si. Qual é que acham que está correta? Vamos pensar um bocadinho. Então, qual é a resposta? Opção C. Portanto, Darwin não conseguiu explicar a variabilidade dentro da mesma espécie. Então, passamos para o TPC. E nós vamos comentar a seguinte afirmação. A Revolução Darwiniana contestou visões tradicionais de uma Terra jovem habitada por espécies imutáveis. Então vamos comentar esta afirmação. É claro, se tiver alguma dificuldade, podem perguntar aos vossos professores, não é? Consultem as vossas fichas, podem consultar os vossos manuais, etc. e etc. Nós abordamos na aula de hoje? Nós hoje confrontamos o lamarckismo e o darwinismo, não é?
Compreendemos que o ambiente, no processo da evolução, desempenha um papel preponderante, muito importante, não é? E verificamos a nossa aprendizagem analisando algumas situações. E foi assim, mais um programa do Aprender e Estudar em Casa. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.